E é o direto do plenário ao vivo, com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, outro ângulo hoje para podermos acompanhar a entrada dos ministros dirigindo seus respectivos lugares, como acontece todas as quartas e quintas-feiras em que temos sessões plenárias do STF. E é o início da sessão da tarde desta quarta-feira que nós acompanhamos, como sempre, ao vivo direto do plenário. Podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, renovando minha saudação a todos, em especial aos meus queridos colegas, ao senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, às senhoras e senhores advogados, às senhoras e senhores servidores e a todos que se encontram presentes, inclusive de forma remota. Eu registro que estão presentes nesse cenário também os estudantes do ensino médio do Colégio Miguel de Cervantes de São Paulo. Não sei em que ponto do plenário eles se encontram, estão ali esses estudantes, sejam todos muito bem-vindos. Desejo que essa sessão traga proveito a todos. Passo à senhora secretária a palavra para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 25 de maio de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14h48, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares sobre eventual complementação ou retificação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. Eu noticio, senhores ministros, que recebi do eminente ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal da Democracia, ofício noticiando o encerramento do mandato do ministro substituto, doutor André Ramos Tavares, com a sua posse no cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, ocorrida ontem. Vou colocar, por isso, ao escrutínio de Vossas Excelências, boa tarde, ministra Carmen, o novo nome, ministro Alexandre, o Tribunal Superior Eleitoral encaminhou lista e eu peço à senhora secretária que faculte a Vossas Excelências o link para efeito de votação. São elas... Não. A lista é constituída na ordem alfabética pela doutora Daniela Lima de Andrade Borges, doutora Edilene Lobo e doutora Marilda de Paula Silveira. Essa lista encaminhada pelo Tribunal Superior Eleitoral e no nosso link, naturalmente, além desses 3 nomes, consta o espaço adequado para, eventualmente, algum ministro fazer outra, votar em outra pessoa.
mandasse. Só aposto espaço para uma dessas. Certo, obrigada. Eu relembro os colegas que temos que votar em 3 nomes e que, embora no nosso link só haja uma opção, outro nome, na verdade, a senhora secretária informa que basta a inclusão sucessiva de outros nomes que fica o registro. Todos? Votos, não sei se os senhores ministros... Temos 7 votantes até agora. Agora temos 8. Mandasse para o ministro. Agora temos 9 votos computados. 10. Chegou o 10º. Então, chegou o 10º voto. Peço para que a senhora secretária verifique a votação para que eu possa proclamar o resultado. Então, proclamo o resultado da eleição. Doutora Daniela Lima de Andrade Borges, 10 votos. Doutora Edilene Lobo, 10 votos. Doutora Marilda de Paula Silveira, 10 votos. Ou seja, o tribunal referendou na íntegra, votação unânime, a lista que foi encaminhada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O cumprimento às integrantes da lista e faremos agora o devido encaminhamento ao presidente da República. Obrigada. Apregou para continuidade de julgamento a ação penal 1025, que tem como relator o ministro Edson Fachin, como revisor o ministro Alexandre de Moraes,
Como autor, o Ministério Público Federal. Como réus, Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamache de Leone Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Está envolvida no julgamento da nossa ação penal a ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Nós concluímos na sentada anterior o julgamento no que tange às condenações e hoje não, na verdade, o eminente ministro relator já havia proposto a sua dosimetria, né? Mas hoje eu devolvo, depois o ministro revisor também vai se pronunciar, mas eu devolvo a palavra agora ao ministro Edson Fachin. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, que preside esse Supremo Tribunal Federal. Cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, o senhor Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, advogados e advogadas que comparecem nessa sessão, de modo especial, o representante dos povos originários aqui presentes, bem como estudantes e estudiosos do direito. Nesta ação penal, senhora presidente, como Vossa Excelência vem de registrar, já estamos na fase da dosimetria com alguns passos dados. Eis que, quando proferi o voto sobre o mérito da condenação, também já indiquei a dosimetria que propunha. Por isso, na sessão de hoje, faço chegar às mãos de Vossas Excelências um complemento ao voto sobre a dosimetria, bem como uma tabela aproximativa das dosimetrias que os eminentes pares irão fazer a sua explicitação na sessão de hoje. Essa tabela foi animada por um espírito per curiam, por assim dizer, que norteou um diálogo, especialmente com o eminente ministro Gilmar Mendes, que tivemos ao final da última sessão. E, com esse sentido cooperativo e colaborativo, é que procurei sistematizar, recebendo também memoriais em gabinete sobre esse tema, e, assim, numa primeira planilha, lancei, ao lado da dosimetria que propus, as indicações ou feitas expressamente, ou que a mim foram encaminhadas no trabalho desses dias, entre a última sessão e a data de hoje, por alguns dos eminentes colegas, ou por aquilo que eu pude inferir, evidentemente, com uma aproximação profundamente retificável, como não poderia deixar de ser, do voto de todos nós, 10 integrantes deste colegiado. Ao lado disso, também tomei a liberdade, apenas como elemento de cooperação, distribuir a Vossa Excelência uma cópia da mesma tabela sem nenhum preenchimento. Eis que, a partir dos debates de hoje, é que nós chegaremos, então, às penas definitivas. Nesse complemento de voto, senhora presidente e eminentes pares, eu estou a dizer que reafirmo integralmente o voto que já proferi em 17 de maio de 2023, nada obstante as divergências e ponderações já expostas pelos eminentes pares e também, em parte, pela eminente ministra Rosa Weber. Os fatos revelados e comprovados nesses autos pelos órgãos de persecução penal são gravíssimos e retratam o nefasto uso indevido de funções públicas para a promoção pessoal e patrimonial, em contexto no qual angariados 20 milhões de reais em vantagens indevidas, posteriormente submetidos esses 20 milhões a procedimentos de lavagem de dinheiro que se estenderam ao longo de aproximadamente 4 anos. Portanto, estou reafirmando a dosimetria que propus, vou me escusar de não ler, esse que já fiz, e, ademais, ela está nessa tabela que distribuí a Vossas Excelências. E, nesse complemento de voto, trato de 2 temas apenas à guisa de realçar, eis que fiquei vencido em ambos. O primeiro,
diz respeito à causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal. No complemento de voto, reproduz os fundamentos que declinei por ocasião do julgamento e eu estou pedindo vênia aos entendimentos divergentes para manter a posição tal como ali explicitei. O segundo ponto diz respeito à pena dos crimes, no plural, de lavagem de dinheiro. Entendo que a suscitada possibilidade de configuração de um crime único, em meu modo de ver, estabelece uma simetria que, com toda a vênia, não se me afigura a melhor entre um delito antecedente e isso se projetaria para apenas um delito no âmbito da lavagem de capitais. Por isso, eu estou entendendo que esta ideia de vincular a multiplicidade de crimes de lavagem de dinheiro à configuração de mais de um delito anterior, além de desconsiderar a autonomia do delito que tutela a administração pública, da justiça, ou propriamente dita a ordem econômica, como sustentam alguns autores, exigiria do órgão acusatório a exata vinculação do objeto material da lavagem com o respectivo crime antecedente, o que talvez seja impossível nas hipóteses recorrentes em que o agente lava dinheiro em espécie, como ocorreu no caso. Portanto, aqui também estou pedindo vênia para manter a compreensão que expus. Por último, em penúltimo, nesse complemento de voto, estou também rememorando a cronologia do julgamento desta ação penal, desde o recebimento da denúncia, em 28 de agosto de 2017, o início da instrução e o ultimar dos atos de instrução da ação penal, que se deu em a instrução 2018 e a finalização em abril de 2019, a remessa à revisão que se deu em 2020, a pauta que foi solicitada em outubro de 2021, no despacho que proferi em 27 de outubro de 2021 e dirigi à presidência do tribunal, apontei o concreto risco de prescrição da pretensão punitiva estatal. A ação penal foi incluída para julgamento, que não foi realizado em 2021, bem como o mesmo ocorreu em 2022, e agora o julgamento se iniciou em 10 de maio de 2023. Portanto, rememoro apenas esse transcurso. E, por derradeiro, estou a dizer também, senhora presidente, o seguinte: entendo que a redatoria do acórdão a ser ultimado pelo julgamento da ação penal deve ser deslocada para um novo redator. A razão é, ao mesmo tempo, grave e simples, de modo que praticamente fala por si só. Desde o primeiro voto dissonante, esse relator originário ficou, em face dos votos que se seguiram, vencido em 3 questões substanciais, as quais esvaziam a espinha dorsal do respectivo voto. Em todas as 3 imputações, fiquei vencido. Na corrupção, a primeira, houve votos suficientes para excluir a incidência do parágrafo 1º do artigo 317, retirando a mais do que evidente, em meu modo de ver, causa de aumento. Nada obstante, como se vê, há 6 votos que indicam pela condenação em pena superior a 4 anos. Suscitação essa feita pelo eminente ministro revisor, ministro Alexandre de Moraes. Nada obstante, também Sua Excelência excluiu a causa de aumento do parágrafo 1º do artigo 317. Na segunda imputação, na lavagem, os votos majoritários adotaram um caminho completamente diferente do que propus, afastando substancialmente, pelo menos uma das circunstâncias, que é o concurso material. E na organização criminosa, a maioria do tribunal operou a desclassificação para associação criminosa. Nada obstante, em meu modo de ver,
ser saliente a presença das elementares do tipo. Por essas razões, senhora presidente, substancialmente vencido e ainda profundamente convencido das razões iniciais do voto, tomo a liberdade de, sem embargo do esforço percuriam, o que me permitiu visitar todos os votos proferidos e olhar tudo aquilo que se passou até esse momento, peço vênia para não aderir às proposições divergentes, manter a dosimetria como propus, e também entendo que a redatoria deva ser deslocada à primeira dissensão que se deu aqui, que, em meu modo de ver, de Sua Excelência, o revisor. É o que eu tinha a complementar, senhora presidente, agradecendo a Vossa Excelência e aos eminentes pares. Muito obrigada, ministro Fachin, pela colaboração de Vossa Excelência, inclusive com relação a quem deve ficar com a redatoria do acórdão. Agradeço a Vossa Excelência, nós vamos aplicar o regimento, tal como Vossa Excelência está a propor. Passo a palavra ao eminente revisor, o ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, os eminentes ministros, Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, cumprimento também presentes no plenário, os estudantes de ensino médio do Colégio Miguel de Cervantes de São Paulo. Presidente, eu já, desde o início, vou pedir vênia ao eminente ministro relator, tivemos oportunidade já de conversar, de comparar a dosimetria, as tabelas, porque dele vou divergir em alguns pontos. Aqui, presidente, eu quero só relembrar, e me parece importante, sabemos todos que a dosimetria encerra uma certa discricionariedade judicial para sua efetivação, temos vários julgados nesse sentido, análise dos vetores positivos e vetores negativos, a própria análise da escolha entre a pena mínima e a pena máxima. Vossa Excelência bem lembrou, nesse julgamento, em sessões passadas, no julgamento de ação penal, onde o nosso sempre decano, o ministro Celso de Mello, tentou até resumir isso numa tabela, para que nós, obviamente, na medida do possível, consigamos chegar a um denominador comum. Eu inicio a dosimetria, presidente, com o réu Fernando Afonso Collor de Mello, iniciando com a questão da corrupção passiva. Na primeira fase da dosimetria, entendo que revela-se acentuada a sua culpabilidade, em razão de ter praticado crimes quando já eleito senador da República, ou seja, já é depositário da confiança do eleitorado, onde se espera que o agente público deva pautar o seu agir com mais rigor ainda em relação à lei. Um legislador deve ser cobrado mais ainda do que, diríamos, eu não gosto muito da frase, do termo, mas é usado comumente, o legislador deve ser cobrado com mais rigor do que o homem médio, porque é depositário da confiança da população. E agiu ao arrepio da lei para se privilegiar ilicitamente, privilegiar seus interesses próprios, situação, ao meu ver, que aumenta a reprovabilidade de sua conduta, se comparado a um particular que pratica o mesmo crime. Cito aqui precedentes de lavra do saudoso ministro Theory e do nosso decano, o ministro Gilmar Mendes. Também em relação às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias do delito também reclamam, ao meu ver, um incremento na reprimenda penal. A instrução processual demonstrou que o ex-parlamentar, ex-presidente da República, se valeu de sua influência, da influência concedida pelo seu mandato político, para se beneficiar, para beneficiar seus interesses puramente particulares e econômicos, no sentido da viabilização e intermediação da celebração irregular de 4 contratos já descritos longamente aqui entre a UTC Engenharia e a Petrobras Distribuidora, BR Distribuidora. Então, nesse sentido, também contra um vetor negativo no artigo 59, as circunstâncias do crime. As consequências também, uma terceira circunstância judicial negativa, as consequências, ao meu ver, também lhe desfavorecem
tendo em vista que recebeu vantagens indevidas de pelo menos 20 milhões, elevada a monta desviada do erário, que poderiam ter sido aplicados para os fins diversos. E cito essa questão das consequências, cito vários precedentes, relatoria do eminente ministro Roberto Barroso, ministro Luiz Fux, nosso decano Gilmar Mendes e também do ministro Ricardo Lewandowski. Os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos do crime, a meu ver, não apresentam nenhuma condição específica para agir em desfavor do réu, mas também nem a favor, eu aqui considero eles como elementos neutros. Dessa forma, tendo por parâmetro as circunstâncias judiciais acima balizadas, considerando que 3 delas são desfavoráveis para o réu Fernando Afonso Collor de Mello, justifica-se o estabelecimento da reprimenda acima do mínimo legal, como, aliás, já se posicionou essa Suprema Corte em diversas oportunidades, e meu voto cita essas diversas oportunidades. Fixo a pena base do réu Fernando Afonso Collor de Mello em 4 anos e 4 meses de reclusão e 45 dias multa. Na segunda etapa da dosimetria da pena, presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso 1º do Código Penal, ser o agente maior de 70 anos na data da sentença, em relação ao réu Fernando Afonso Collor de Mello, pois nascido em 12 de agosto de 1949. Entretanto, presidente, também se apresenta a circunstância agravante do artigo 62, inciso 1º do Código Penal, tendo em vista o papel de liderança e destaque do réu ex-parlamentar em relação aos demais envolvidos na prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Assim, nos termos do artigo 67, não havendo, a meu ver, preponderância nem de uma circunstância atenuante, nem circunstância agravante, uma compensando a outra, eu mantenho a pena que em 4 anos e 4 meses de reclusão e 45 dias multa. Pena definitiva. Na terceira etapa da dosimetria das penas, entendo, e aqui a minha divergência em relação ao eminente ministro relator, entendo não incidir a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal. E leio o parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. No caso dos autos, conforme já longamente ressaltado, a condenação ocorreu com base na imputação de que os réus terão solicitado, aceitado a promessa e recebido pelo menos 20 milhões no período compreendido entre 2010 e 2014 para viabilizarem 4 contratos de construção de bases de distribuição de combustíveis, novos canais flutuantes, em 4 locais já descritos. Tais atos, em que pese, como ressaltado pelo eminente ministro relator, o alto grau de reprovabilidade não se caracterizam, ao meu ver, como os atos inerentes ao exercício regular do mandato parlamentar exercido pelo réu naquele momento. Ele se utilizou de sua influência, ilicitamente se utilizou de sua influência, teve uma preponderância na liderança, exatamente por isso eu compensei a circunstância atenuante da sua idade, mas ele não se utilizou, não era inerente ao exercício do mandato parlamentar qualquer ato de ofício relacionado à assinatura desses 4 contratos de construção de bases de distribuição de combustíveis. O que se verificou foi exatamente o uso da influência política, o uso do cargo de senador da República para exercer essa indevida e ilícita influência sobre a diretoria da Petrobras Distribuidora, BR Distribuidoras, mas não havendo e não existindo comprovação, ao meu ver, de que o réu tenha retardado ou deixado de praticar qualquer ato de ofício ou tenha praticado infringindo dever funcional em relação à assinatura dos contratos elementares necessárias para a tipificação da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 317. Desse modo, afasto a causa especial de aumento de pena prevista no referido
parágrafo. Em conclusão, para o crime de corrupção passiva, fixo a pena definitiva de Fernando Afonso Collor de Mello em 4 anos e 4 meses de reclusão e 45 dias multa. Crime de lavagem de dinheiro. O valor do dia a multa, depois eu vou fixar para os 2 delitos. Crime de lavagem de dinheiro. Também aqui, pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator, entendo que, na hipótese, não houve a caracterização de 2 blocos distintos de crimes, ambos praticados em concurso material, cada bloco, e em continuidade delitiva dentro dos blocos. Ou seja, à medida em que o mesmo dinheiro, parte depositado numa conta, parte pessoa física, parte jurídica, em várias vezes, entendo que isso não caracteriza concurso material nem crime continuado em cada um. A meu ver, aqui é a ocorrência de crime único. A primeira fase da pena, aqui, vale o que já disse em relação às circunstâncias judiciais do artigo 59, consequentemente, deve ser fixada a pena acima do mínimo legal. Eu fixo a pena pelo fato das circunstâncias judiciais serem desfavoráveis, como já me referi anteriormente ao réu Fernando Afonso Collor de Mello, eu fixo a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 35 dias multa. As circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme também já analisado no item anterior, se compensam sem alterar a pena base fixada. Na pena definitiva, nessa terceira etapa da dosimetria da pena, o eminente ministro relator reconheceu como presente a causa especial de aumento de pena do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 9.613, 98, pois entendeu que a prática criminosa foi realizada por intermédio de organização criminosa. Conforme já me manifestei em sessão anterior, divirjo nesse ponto com todas as vênias ao eminente relator e deixo de aplicar essa causa de aumento de pena, pois considero ausentes os elementos caracterizadores, seja do crime de organização criminosa, seja da prática do crime de lavagem de dinheiro por meio de organização criminosa, elementares do tipo necessárias elas para a caracterização da causa especial de aumento de pena. Em conclusão, fixo a pena definitiva de Fernando Afonso Collor de Mello em relação ao crime de lavagem de dinheiro em 4 anos e 6 meses de reclusão. E, anteriormente, presidente, eu tinha dito 35 dias multa, perdão, 45 dias multa. 45 dias multa. No crime de associação criminosa, aqui a outra discussão tida no plenário, a partir das discussões, os debates, eu abandonei minha posição inicial, aderindo ao que levantou o eminente ministro André Mendonça, no sentido de que houve uma desclassificação para associação criminosa, sem que isso tenha, eu diria, apesar das elementares sendo diversas, sem que isso tenha diminuído a reprovabilidade da conduta. As circunstâncias judiciais são desfavoráveis, como já analisado, fixo a pena base em 2 anos de reclusão. Também sem qualquer variação na compensação das circunstâncias atenuantes e agravantes já analisadas, aqui não há causa de aumento ou diminuição de pena. Então, em relação ao crime de associação criminosa, fixo a pena definitiva do réu Fernando Afonso Collor de Mello em 2 anos de reclusão. E, desde já, presidente, para facilitar o cálculo final, decreto a extinção de punibilidade em relação a esta pena do artigo 288, em razão da prescrição da pretensão punitiva, eis que transcorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia por essa Corte, 22/8/2017, e a data da sessão de julgamento, uma vez que o réu tem mais de 70 anos, então a prescrição é pela metade. Aqui eu faço uma observação, presidente, acho que é importante, porque principalmente a imprensa repetiu várias vezes, a imprensa escrita, falada, televisiva, que pelo fato do réu ter mais de 70 anos, a pena seria pela metade. Não, o que conta pela metade é o prazo prescricional.
A prescrição conta pela metade. A pena e o eventual cumprimento da pena é integral. O que se conta pela metade é o prazo prescricional, e, nesse caso, houve prescrição. Encerrando a pena total do réu Fernando Afonso Collor de Mello, considerando o concurso material entre os delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o total da pena imposta ao réu Fernando Afonso Collor de Mello fica estabelecido em 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 90 dias multa. O inicial do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, o regime fechado. Fixo o valor do dia multa em 5 salários mínimos, vigentes à época dos últimos fatos, corrigido monetariamente. Em que pese constar nos autos que o sentenciado auferir a renda líquida mensal de R$ 24.431, referente ao seu salário como senador, ele não mais exerce o cargo de senador, contudo, afirmou receber por volta de R$ 300 mil de suas empresas, folhas 6696, volume 26 dos autos. Consequentemente, a fixação do valor do dia multa em 5 salários mínimos, como disse. E incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do Código Penal. Segundo o réu, presidente réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, crime de corrupção passiva. Também entendo, em relação ao crime de corrupção passiva, também entendo que a culpabilidade, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos. Verifico a sua culpabilidade é reprovável. O acusado o réu já ocupou cargo público de destaque no passado e, mesmo assim, transgrediu a lei em detrimento do interesse público, visando benefícios exclusivos, benefícios ilícitos, econômicos, exclusivos para si e para o terceiro, o réu Fernando Afonso Collor de Mello. Situação que, ao meu ver, aumenta o grau de reprovabilidade de sua conduta. As circunstâncias do delito não reclamam, nesse caso, incremento da reprimenda penal, em que pese a gravidade de sua conduta. As consequências também lhe desfavorecem, assim como o co-réu Fernando Afonso Collor de Mello, principalmente por ter sido responsável pela operacionalização da empreitada, que culminou no desvio de cifras elevadíssimas de pelo menos R$ 20 milhões, valores desviados do erário público. Então, as consequências são desfavoráveis. Antecedentes, conduta social, personalidade, os motivos aqui, a meu ver, são elementos neutros. Então, tendo por parâmetro essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica-se aqui para o réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos o estabelecimento da reprimenda acima do mínimo legal. Fixo a pena base, sua pena base, que aqui será pena definitiva, pois ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes em relação ao réu, bem como não aplicável à causa especial de aumento de pena prevista no artigo 317, parágrafo 1º, conforme acabei de analisar em relação ao réu Fernando Afonso Collor de Mello, fixo a pena base, que se torna pena definitiva, em 4 anos de reclusão e 30 dias multa. Crime de associação criminosa, em relação ao crime de associação criminosa, conforme as circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena base do réu Pedro Paulo de Leoni Ramos, que também será pena definitiva, pois ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes em relação ao réu, bem como causas de aumento de pena, fixo em 2 anos de reclusão, decretando a extinção de punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, eis que transcorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia por essa corte e a data da sessão de julgamento. Sua pena total, a pena total de Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, estabelecida em 4 anos de reclusão e 30 dias, presidente, aqui, também 4 anos e 1 mês de reclusão e 30 dias multa. Então, fixo a pena final em 4 anos e 1 mês de reclusão e 30 dias multa. Em
regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal. Fixa o valor do dia multa no equivalente a 5 salários mínimos, vigente à época dos últimos fatos, corrigido monetariamente, considerando que o réu tem renda mensal, conforme consta, de R$ 85 mil. Em relação ao réu Luiz Pereira Duarte de Amorim, a ele foi imputado o crime de lavagem de dinheiro. Igualmente, entendo tratar-se, como já referido em relação ao réu Fernando Afonso Collor de Mello, tratar-se de crime único de lavagem de dinheiro, embora tenha tido esse réu participação fundamental na prática de branqueamento de capitais, sempre agiu e prestou auxílio para o grupo em nome do ex-parlamentar, razão pela qual não verifico circunstâncias judiciais nem que lhe favoreçam, nem que lhe desfavoreçam. Dessa forma, fixo a pena base do réu Luiz Pereira Duarte de Amorim, que estabeleço como pena definitiva, por afastar a presença da causa especial de aumento de pena do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 9613, conforme já analisei anteriormente, a questão da organização criminosa, em 3 anos de reclusão e 10 dias multa. Em relação ao crime de associação criminosa, igualmente, analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal a ele, a pena de 1 ano de reclusão. A pena final do réu Luiz Pereira Duarte de Amorim fica estabelecido em 3 anos de reclusão, em virtude aqui também da prescrição da associação criminosa, em regime aberto, com o início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º-C do Código Penal. Cabível em relação a esse réu a substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito, tendo em vista estarem presentes os requisitos objetivos previstos no Código Penal, limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade, igualmente a ser estabelecida em sede de execução. Fixo o valor do dia multa, equivalente a 5 salários mínimos, vigentes à época dos fatos, corrigidos monetariamente, considerado que o réu aufere renda mensal de R$ 35 mil, conforme documentado nos autos. Em relação, presente, ao valor mínimo para a reparação dos danos causados, a perda dos bens, a interdição para o exercício do cargo ou função pública decretada pelo eminente relator e a suspensão dos direitos políticos, e também a questão do dano moral coletivo, eu sigo nesse ponto integralmente o eminente ministro relator. É o voto, presidente. Muito obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Eu, examinando a tabela, já examinei tantas vezes, mas me dei conta, ministro Fachin, de um aspecto, é que Vossa Excelência, mantendo a dosimetria, manteve a dosimetria quanto ao crime de organização criminosa e não de associação criminosa, que foi o que prevaleceu. Então, na verdade, não iria tão... haveria a dosimetria de Vossa Excelência não chegaria a essa totalização, porque uma vez encerrada a votação quanto às condenações e prevalecendo, no caso, a tipificação como associação criminosa, naturalmente, a dosimetria de Vossa Excelência não poderia ser a de organização criminosa. Se Vossa Excelência me permite, tal como procurei comunicar aos colegas, eu não fiz essa subtração antes de concluir o julgamento, mas não há dúvida que, prevalecendo Sim. como deve prevalecer a desclassificação, há que se fazer a subtração, eis que o delito de associação está com a pretensão punitiva inequivocamente prescrito. Sim, porque poderia haver, de fato, Vossa Excelência bem pondera uma readequação de voto por parte de algum dos colegas, né? Mas eu... Presidente, permite? Pois não, pois não. Pegando o gancho de Vossa Excelência, talvez também, ministro Fachin, ministro relator, no caso da corrupção passiva, também talvez fosse o caso de Vossa Excelência fazer uma readequação das circunstâncias judiciais, porque o parágrafo 1º não se aplica mais. Então, Vossa Excelência, no voto inicial, na trilogia, diríamos assim, da aplicação da pena, acabou aplicando o parágrafo 1º.
Me permite, senhora presidente. Com o voto dele, fixou as penas de acordo com o entendimento dele. Depois que nós vamos fazer o cálculo Sem a menor dúvida, ministro voto Fux. médio, mas eu acho que o ministro Fachin não tem que modificar. Não, ele não tem que modificar nada. É só porque ficou uma discrepância muito grande, é porque, na verdade, a dosimetria dos que condenaram por organização criminosa, até para quem nos assiste, um de 33 anos, outro de 8, fica um... Esse é um diferencial, é que, na verdade, cada um faz a sua dosimetria de acordo com a condenação que impôs. Não foi? É isso. Pois não, ministro André? Eu já inicio a votação, inclusive, ministro. Sim? Pois não, Vossa Excelência está me questionando sobre o quê, ministro André? Não, é que o ministro, eu poderia já falar um ponto específico sobre isso e iniciar a apresentação do voto quanto à dosimetria, mas não sei se o ministro Barroso antes queria falar alguma coisa também. Não. Eu quero ouvir Vossa Excelência. Eu gostaria, se o eminente ministro André me permitir, eis que o ministro Alexandre fez uma intervenção dirigindo-se ao relator, se a presidência e o ministro André... Sem dúvida, Vossa Excelência está com a palavra. O que o ministro Alexandre traz, e nós poderemos, obviamente, debater, é que eu propus, e 5 votos foram proferidos nesse sentido, pela causa de aumento. Excluída a causa de aumento, é possível, evidentemente, revalorar as circunstâncias atinentes à primeira fase, tal como fez Sua Excelência. É a posição que me parece aplicável. É porque, na verdade, eu não tenho, na tabela que eu observo, mas por isso que eu digo, ela foi projetada. Eu não tenho bem essa compreensão que agora expôs o ministro Alexandre. Eu realmente, pela minha tabela, não está fechando. Mas, enfim, eu ouço... Como assim, presidente? Com relação ao parágrafo 1º do artigo 317, corrupção passiva. Não, então, a minha observação foi que o eminente relator, no artigo 317, na pena base, fixou em 4 anos de reclusão e 40 dias multa, aplicou o parágrafo 1º, 5 anos e 4 meses de reclusão. Uma vez ficando vencido em relação ao parágrafo 1º, na verdade, Sua Excelência teria que reanalisar a questão, ao meu ver, do artigo 317 caput. Sim, mas é que essa conta é que não está fechando, porque nós estamos votando em 10. Então, na verdade, o eminente relator falou que ficou vencido, mas ficou 5-5. É verdade. Não, na verdade, não tem há empate. Há empate. 5-5. É que o eminente relator que falou que ficou vencido, mas ficou 5-5. Não, ele ficou vencido. Esse é um caso de, dependendo da regra do empate que se aplicar, e, portanto, essa é uma matéria atinente à presidência. Há 5 votos de um lado e 5 de outro. Eu, pessoalmente, dei isto como encaminhado, no sentido do réu. Em favor do réu, mas não quero me antecipar. Tomei isso como premissa, achei que isso estava, de algum modo... Eu, particularmente, entendo que esse aspecto está sendo debatido nasquelas reclamações e está submetido ao plenário. Uma coisa é a compreensão com relação a habeas corpus, com relação às outras espécies. Mas não é objeto de 2 reclamações que nós estamos examinando? Ação penal, presidente. Então vamos suspender. Então vamos suspender o julgamento para esperar o julgamento das 2 ou isso. Pelo amor de Deus. Ou isso. Se Vossa Excelência me permite, presidente, apenas para pensar em voz alta, não há maioria para a condenação à luz do parágrafo 1º do artigo 317. A maioria somando-se com o voto do ministro Alexandre de Moraes. E por isso que, nesse ponto, o voto de Sua Excelência, entendo, deva prevalecer, porque Sua Excelência, ao estipular uma pena base acima de 4 anos, se agrega os votos que condenaram, ou seja, há 6 votos para condenar pela corrupção. Esses 6 votos são os votos dos 5, incluindo o meu, que não formou maioria, que, portanto, não se pode condenar sem maioria, mas se agregam ao voto proferido pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. É a posição que eu trouxe, e peço desculpas por ter passado sobre isso, é que eu dei isto como, eventualmente, um consenso entre nós. Sim, mas, então, talvez eu não tenha sido clara na minha manifestação. Na assentada anterior,
quando o ministro André trouxe esse aspecto, eu optei por não fazer o registro. Disse que nós deliberaríamos quanto... Sim, senhora presidente. Quando da dosimetria da pena, não sei se recordam. Sim. Então, nada impede, penso eu, até porque o ministro Fachin propôs fazer, né, com esse espírito cooperativo, o quadro das diferentes posições, que nesse momento que nós vamos definir, e eu vou colher o voto de todos, porque eventualmente há um reajuste num ou no outro sentido. Mas o que eu digo é que não houve maioria, houve empate com relação àquele aspecto. Nada impede que hoje haja um 6-4, que haja um reajuste dentro dessa composição, porque o grau de discricionariedade é tão grande aqui, meu Deus do céu, eu estou com as dosimetrias na mão, cada um, né, com pequenas adequações. Acho que nós podemos chegar a um denominador. Agora, de fato, está submetida a matéria ao plenário nas duas reclamações. É só bom lembrar que nós estamos diante de uma ação penal. Sim, Esse seria realmente muito exótico condenar com empate. Senhora presidente, por favor. Na ação penal 470, houve empate em relação a Anderson Adalto e os ex-deputados federais Paulo Rocha e João Magno. E ali se decidiu favoravelmente ao réu. Claro. Eu sei. Houve empate. Eu sei, mas é que nós não estamos nesse momento, não estamos proclamando nada. Nós estamos no debate, conforme convinamos na assentada anterior. Pois não. Autorizada a votar, senhora presidente? Agora a Agora votar. sim, está ótimo. Sem dúvida. Eu vou, se me permitem, eu vou deixar a dosimetria da corrupção ao final, até porque, se houver novos debates sobre isso, eu já teria praticamente concluído a minha votação. No tocante à lavagem de dinheiro, réu Fernando Collor de Mello, na primeira fase, eu considero as majorantes da culpabilidade e das circunstâncias, considerando o alto valor, e fixo a pena base em 4 anos e 6 meses, 80 dias multa. Na segunda fase, aplico atenuante da idade, mas também a agravante do fato de ele ser a pessoa que lidera a associação criminosa, ou a conduta, ele é o único que está enquadrado nos 3 tipos penais de condenação. Então, haveria aí uma compensação, não haveria alteração na segunda fase. Na terceira fase, logicamente, deixou de haver a aplicação da majorante da organização criminosa, portanto, a pena fica mesmo em 4 anos e 6 meses, em relação à lavagem, 80 dias multa. No tocante à associação criminosa, 288 do Código Penal, eu fixo a pena base em 1 ano e 4 meses de reclusão, aplicando aqui a maior culpabilidade por parte do agente. Também uma atenuante e uma agravante na segunda fase, mantém-se a pena. Na terceira fase, não há outros aspectos a serem considerados, portanto, 1 ano e 4 meses de reclusão. Passo agora ao réu Pedro Paulo Bergamaschi, em relação à questão ao crime de associação criminosa. Na primeira fase, fixo a pena base em 1 ano de reclusão, não havendo vetores a serem considerados negativamente. Também não há na segunda fase, ficando assim a pena final em 1 ano de reclusão. Em relação a Luiz Pereira Duarte de Amorim, associação criminosa, a mesma pena de 1 ano de reclusão aplicada a Pedro Paulo. E agora me detenho na questão da corrupção passiva. Eu entendo, senhora presidente, senhores ministros e senhora ministra, que, ao decidirmos o mérito, nós emolduramos o campo de nossa possibilidade de definição.
Então, por exemplo, os ministros e fazendo o devido registro de reconhecimento a Vossa Excelência ao tratar da questão de ordem sobre quem absolve se vota na fixação da pena, o que penso traz segurança jurídica e pacificação da questão doravante no âmbito do tribunal. Esse enquadramento, para quem absolve, ele não tem mais a possibilidade, no momento da dosimetria, de não aplicar qualquer dosimetria. Não pode ser uma pena zero, porque se moldurou dentro de um mínimo e um máximo do tipo penal correspondente. Da mesma forma, por exemplo, o ministro Luiz Edson Fachin e aqueles que aplicaram inicialmente uma medida ou uma pena com base no parágrafo 1º do artigo 317. Ministro André, Vossa Excelência certamente não está a me dizer como fazer a dosimetria, nem como limitar o voto que eu estou a proferir. Não. Eis que eu não estou procurando evitar ou atingir a prescrição. Nem eu. Até porque eu tenho que me delimitar nos termos em que o resultado nos estabeleceu. Então, por exemplo, eu tenho certeza que a minha pena, se prevalecer na lavagem de dinheiro, não dá prescrição. E nenhum de nós tem o direito de fazer uma mensuração da pena pensando se dá ou não dá prescrição também. Estamos de acordo. Acho que esse ponto... Esse ponto é tranquilo. Tranquilíssimo, espero. Vossa Excelência continua com a palavra. Deste modo, eu tenho que me delimitar nos termos estabelecidos. Por exemplo, fosse eu vencido na questão da organização criminosa, eu teria que aplicar a pena correspondente à organização criminosa. Fosse eu vencido na questão do parágrafo 1º, eu teria que aplicar a pena nos termos estabelecidos pelo parágrafo 1º. Fosse eu vencido na questão da majorante, causa de aumento de pena, da organização criminosa em relação ao crime de lavagem, teria eu o dever de aplicar a pena correspondente a isso. Dentro desse ponto, a pena, à luz do caput do artigo 317, é, na minha avaliação, 4 anos de reclusão e 80 dias multa. Teria eu que agravar a pena, e aí digo eu, não os demais, respondo pelo meu voto, houvesse sido vencedor a tese do 317, parágrafo 1º. Agora, por questões que não cabe responsabilizar qualquer ministro aqui, eventualmente, nós julgarmos dentro das qualificadoras, das circunstâncias e das modulações que o Código Penal nos estabelece, se isso vier a dar a prescrição. Até porque o próprio ministro relator anotou no seu aditivo de voto que, salvo engano, há cerca de 2 anos já teria sugerido o julgamento da ação. Então, e nem se retardou e nem se definiu agora, e não se pode fazer qualquer conjectura nesse sentido, de que estamos julgando isso hoje, pensando se dá ou não dá prescrição. Razão pela qual eu penso que, em relação a Fernando Collor, são os 4 anos de reclusão, em relação a Pedro Paulo, 3 anos e 8 meses, porque considerei, em relação a Fernando Collor, 2 majorantes, à luz do artigo 59, a culpabilidade e as circunstâncias.
Na segunda fase, uma atenuante em função da idade, de 70 anos, uma agravante, por ser ele a figura mais proeminente dessa associação. Na terceira fase, não há majorantes a serem aplicadas, porque não se aplica o parágrafo 1º, razão pela qual a pena fica em 4 anos de reclusão, 80 dias multa. E assim como eu, e aqui peço atenção, ministro Fachin, assim como eu não apliquei essa pena pensando na prescrição, tenho certeza que o ministro Luiz Edson Fachin não enquadrou no parágrafo 1º para fugir da prescrição. Ainda que seja importante consignar a denúncia não especifica pedido de enquadramento no parágrafo 1º. E nem traz descrição fática correspondente ao parágrafo 1º. A questão do parágrafo 1º só é trazida pelo Ministério Público Federal em alegações finais. Em relação a Pedro Paulo, 3 anos e 8 meses, com 68 dias multa, e em relação a Amorim, 3 anos de reclusão, Em Amorim não tem a condenação em relação à corrupção. Apenas isso, senhora presidente, é como voto. Obrigada, ministro André. Ministro Luiz Marques, como vota Vossa Excelência na dosimetria? Senhora presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, servidores, acadêmicos de direito, meu boa tarde a todos. Senhora presidente, primeiro quero louvar o trabalho do ministro Fachin como relator de buscar uma solução, uma decisão percúria, como mesmo colocou, ainda que tenhamos aqui já temos divergência, né? Então, colhendo os votos divergentes e os expondo, temos uma decisão per seriatim, né? E nessa tentativa da busca de um retrato do colegiado, eu tenho um voto alongado também, explicitando a dosimetria, mas eu ajustei, né, recebendo os votos do colega nos termos do voto proferido pelo ministro André Mendonça. Então, fica mais fácil se fazer essa... Certo. Então, foi o que eu pensei... E aguardo, eu recebi os votos do ministro Schummar, do ministro Dias Toffoli, e vi que há uma identidade. Eu posso aguardar para, no final, ajustar, mas eu acompanho o voto. Por hora, Vossa Excelência acompanha. Isso. Eu lembro que, quando julgamos a ação penal 470, eu própria fiz adequações na dosimetria que eu entendia a mais consentânea com o resultado, mas justamente por essa discricionariedade. É por isso que acho que temos que ouvir todos os colegas e vamos ver. Né? Por hora, Vossa Excelência está acompanhando a dosimetria do ministro André. Ministro Luiz Roberto. Muito boa tarde, querida presidente. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia, prezados colegas, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, doutora Carmen Lília. Presidente, eu vou expor brevemente a minha dosimetria, porque tem algumas considerações que eu considero importantes fazer. Uma delas, embora nós, na jurisprudência e na doutrina, não haja um critério matemático para a avaliação das circunstâncias judiciais do artigo 59, eu, no geral, procuro trabalhar com uma fórmula que é, basicamente, valorar cada circunstância na fração de 1/8, já que são 8 circunstâncias, portanto, aplicando a cada circunstância judicial 1/8 dentro do espaço da pena, entre o espaço mínimo entre a pena mínima e a pena máxima. No caso da corrupção passiva, a do caput do artigo 317, que foi aquela em que eu condenei estou começando pela dosimetria do réu Fernando Collor de Mello, o artigo 317 prevê pena privativa de liberdade para a corrupção passiva
entre 2 e 12 anos e multa. Portanto, passo a considerar cada uma das circunstâncias judiciais. A primeira, a culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Aqui eu considero elevada pela mesma razão que outros colegas já se pronunciaram, por se tratar de um senador da República, que é mais do que um simples funcionário público, é um representante do povo brasileiro com deveres de probidade. De modo que valoro negativamente a culpabilidade, valoro igualmente negativamente as circunstâncias do crime, ou seja, os aspectos objetivos e subjetivos do modus operandi, porque aqui considerei a complexidade do esquema delituoso que possibilitou o direcionamento de procedimentos licitatórios simplificados mediante prévio acesso a informações privilegiadas, violando a competitividade do procedimento. De modo que essa é a segunda circunstância judicial que valoro negativamente. E a terceira são as consequências, considerando que a atuação do réu possibilitou efetivamente a celebração de 4 contratos de construção de bases de combustíveis entre UTC, Engenharia, EBR, Distribuidora, com um faturamento para a UTC, aliás, um superfaturamento de mais de 576 milhões de reais. Portanto, essas são as 3 circunstâncias judiciais que valorei negativamente. Os antecedentes, a conduta social, personalidade e motivos não afetam a minha valoração aqui, são neutros. De modo que eu fixei a pena base da corrupção passiva, com base nesses critérios que acabo de enunciar, em 5 anos e 9 meses e 55 dias multa. Portanto... 5 anos e 9 meses. 5 anos e 9 meses. Eu tenho 4, aqui 4, eu estou com algumas... eu acho que o ministro Fachin, no quadro que elaborou, fez uma estimativa, mas agora eu estou votando precisamente. 5 anos e 9 meses com 55 dias multa. Isso na primeira fase da dosimetria, que é a fixação da pena base. Na segunda fase, eu reconheço a presença da agravante prevista no artigo 62, inciso 1, do Código Penal, bem como da atenuante do artigo 65, inciso 1, igualmente do Código Penal, em razão da idade do réu. De modo que uma circunstância agravante compensa a circunstância atenuante, mantenho, portanto, a pena base como já havia estabelecido. E na terceira fase, sobre causas especiais de aumento de pena, eu deixo de aplicar o aumento de pena previsto no parágrafo 1º do artigo 317, pois, embora seja certo que a atuação desviada no cargo de senador tenha possibilitado a sustentação política para indicação e permanência de diretores na BR Distribuidora e consequente interferência nos contratos, não verifico circunstância objetiva de o réu ter retardado ou deixado de praticar ato de ofício ou praticado infringindo o dever funcional. De modo que eu torno definitiva a pena pela corrupção passiva em 5 anos e 9 meses e 55 dias multa, presidente. Sem aplicar o parágrafo 1º do 317. Sem aplicar o parágrafo 1º. Passo, presidente, à lavagem de capitais, onde tenho uma divergência que anunciei durante a votação em relação ao eminente relator e também em relação à posição do eminente revisor, o ministro Alexandre de Moraes. Quanto à lavagem de capitais, o artigo 1º prevê pena privativa de liberdade entre 3 e 10 anos. Passo, então, a valorar as circunstâncias judiciais e considero, pelas mesmas razões, que a culpabilidade é avaliada negativa pela condição de senador da República, as circunstâncias igualmente são negativas, considerando que o réu, com o intuito de dissimular a origem ilícita dos recursos, utilizou-se de mais de um modus operandi, pulverizando os valores tanto em contas pessoais como em contas de pessoas jurídicas,
fazendo, inclusive, uso abusivo da personalidade jurídica da sociedade empresária sobre a qual exercia controle de onde sacava os depósitos ilícitos. Portanto, valoro as circunstâncias do crime negativamente e as consequências, igualmente, valoro negativamente, também aqui acompanhando o relator, pois, embora a ocultação e a dissimulação sejam resultados que integram o tipo penal, a elevada quantia objeto da dissimulação, 20 milhões de reais, autoriza a conclusão da ocorrência de lesão acentuada ao bem jurídico à administração da justiça, sobretudo por dificultar a identificação do crime antecedente, que considero grave. Também aqui, antecedentes, conduta social, personalidade e motivos são neutros e não impactam a minha dosimetria. E assim, presidente, sendo 3 as circunstâncias negativas, estou valorando cada uma delas em 11 meses, seguindo a minha tabela do 1/8, e fixo a pena base da lavagem de capitais em 5 anos e 9 meses de reclusão e 55 dias multa. Passo à segunda fase, onde acompanho o relator. 55 dias multa, presidente. 5 anos e 9 meses de reclusão. Na segunda fase, eu estou, uma vez mais, compensando a agravante com a atenuante. E aqui, na terceira fase, é que vai a minha particular divergência com o eminente relator e com o eminente revisor, que foi... Assim, aqui são os outros réus. E foi seguida pelo ministro Fux e pela ministra Carmen Lúcia. Na terceira fase, presidente, da aplicação da pena, o eminente relator, 1, reconheceu a causa especial de aumento de pena previsto no parágrafo 1º, no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 9613 de 98, acrescendo a pena em 1/3 e, portanto, chegando a 7 anos e 4 meses de reclusão. 2, o relator ainda, reconheceu 2 modos distintos de lavagem de capitais, cada qual praticada na forma do artigo 71 do Código Penal. Portanto, o que Sua Excelência fez, como já debatemos, foi considerar crimes distintos de lavagem o depósito feito na conta pessoal e os depósitos feitos na conta da pessoa jurídica. E, portanto, Sua Excelência tratou como 2 crimes diversos e aplicou a continuidade delitiva em cada um deles, e é aí, em essência, que está a minha divergência. Com relação à causa especial de aumento de pena prevista na Lei de Lavagem de Capitais, o artigo 1º, parágrafo 4º, possibilita o aumento de 1 a 2/3 se o crime é praticado de forma reiterada por meio de organização criminosa, considerando que prevaleceram os votos no sentido da desclassificação da imputação de organização criminosa. Aqui votei vencido com o relator. Desclassificação para associação criminosa, eu deixo de valorar essa causa do aumento de pena. E passo às considerações, presidente, acerca da continuidade delitiva. Portanto, fixei a pena base e agora passo à questão da continuidade delitiva. O eminente relator, como visto, reconheceu que teria havido 2 modos distintos. Eu divirjo nessa parte. Eu entendo, divergentemente de outros colegas, que não se trata de crime único. Houve diversos episódios de lavagem de dinheiro. Embora, digo eu, o fracionamento de depósitos em pequenos valores possa configurar uma única conduta de dissimulação da origem ilícita de valores obtidos com a corrupção, o caso em análise envolve 107 depósitos que se estenderam ao longo do tempo, pelo menos de 18 de janeiro de 2011 a 14 de março de 2014, nas contas pessoais,
e de 17 de março de 2011 a 26 de março de 2014 nas contas da pessoa jurídica. Portanto, cerca de 3 anos de atos continuados de lavagem de dinheiro. Nesse contexto, nós estamos falando de 107 transações independentes que se estendem por longo período em episódios autônomos e estanques, todos eles individualmente destinados a dissimular a origem ilícita dos valores transferidos. Portanto, eu entendo que nós estamos diante de múltiplas condutas, portanto, múltiplos crimes de lavagem, embora não 2 cadeias de continuidade. Esse é o ponto, presidente. Entendo não estarmos diante de 2 cadeias de continuidade delitiva. Portanto, é possível reconhecer um único bloco de continuidade, embora fossem distintas as contas destinatárias dos valores, o modo utilizado para a dissimulação da origem ilícita dos recursos oriundos de um único crime antecedente foi o mesmo, que era pulverizar os valores em diversas transações independentes, dificultando a descoberta do crime antecedente, uma técnica conhecida como estruturação ou smurfing. Assim, presidente, nessa terceira fase, eu faço incidir o percentual máximo previsto no artigo 71 do Código Penal de 2/3, em razão do número de condutas praticadas, 107 operações de lavagem. E, portanto, aos 5 anos e 9 meses de reclusão que estabeleci como pena base, acrescento 3 anos e 10 meses, chegando à pena final de 9 anos e 7 meses de reclusão. E, proporcionalmente, a pena de multa fica estabelecida em 91 dias multa. Repito, portanto, para facilitar os colegas que estão anotando, a minha pena final em relação à lavagem foi de 9 anos e 7 meses. E a pena de multa, 91 dias multa. Quanto à associação criminosa, já que não prevaleceu a posição do relator, nem tampouco a minha, diante do empate, também eu penso que o empate deva ser valorado favoravelmente ao réu. Foi 6-4. Eu estou fixando, e aí não preciso reproduzir porque já está prescrito, eu estava fixando a pena em 2 anos e 2 meses, valorando as mesmas circunstâncias judiciais da mesma forma, mas também eu reconheço a existência de prescrição, de modo que a minha pena total, presidente, ficou sendo, se não se computasse a prescrição, 17 anos e 6 meses. Deduzida a prescrição, 15 anos e 4 meses a pena que estou propondo para esse caso, evidentemente, tal como todos os colegas, sem nenhuma alegria de uma condenação criminal, mas cumprindo o dever que, a meu ver, cabe a esse tribunal. É como voto, presidente. 15 anos e 4 meses, né? Obrigada. Presidente, Vossa Excelência, me permite um esclarecimento? À luz dos votos até agora proferidos, inclusive do ministro Luiz Roberto Barroso, eu, obviamente, tenho procurado tomar nota para sistematizar, mas creio que dessa incumbência a presidência desempenhará uma função que está para além das minhas possibilidades nesse momento. Mas há um ponto que eu gostaria de sublinhar. Na página 268 da denúncia, o Ministério Público requereu a condenação no delito do 317, parágrafo 1º. Foi o que o meu voto acolheu e fui acompanhado, inclusive, por Vossa Excelência. Esta posição não granjeou maioria e eu já houvera votado na dosimetria. Portanto, o voto, tal como proferi, é o voto que se mantém, porque, nessa perspectiva, a condenação que fiz foi a condenação requerida pela Procuradoria. Quem, tal como o ministro Barroso,
condena no caput do artigo 317, faz uma desclassificação, ainda que atípica da imputação, coisa que eu não fiz. Só esse esclarecimento. Eu também não fiz, o eminente ministro André fez, e aí que surgiu aquela ponderação que deveríamos fazer avaliação em termos de dosimetria. Presidente, eu não votei em relação aos outros réus. Faltou. E, por brevidade, eu vou apenas me referir à pena. E, se houver algum debate, eu estarei pronto para continuar. Portanto, no tocante ao réu Pedro Paulo Leone, eu acompanho o relator na valoração das circunstâncias judiciais e nas circunstâncias em geral. Estou fixando a pena em 3 anos de reclusão e 30 dias multa. Em relação à associação criminosa, eu estou fixando a pena em 2 anos e 2 meses de reclusão. E no tocante ao réu Luiz Pereira Duarte Amorim, no tocante à lavagem, a pena total ficou em 5 anos de reclusão e 14 dias multa. E no tocante à associação criminosa, 1 ano e 9 meses. É como voto, presidente. Muito obrigado. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Ministro Fux. Senhora presidente, luz representante do Ministério Público, senhores advogados, integrantes da Suprema Corte. Senhora presidente, eu vou procurar ser mais prático e sintético diante de tudo quanto já se discutiu. Em primeiro lugar, eu restei vencido com relação à organização criminosa. Então, eu não vou fixar a pena, porque aqui já foi sedimentada essa questão. Em segundo lugar, eu entendi que não houve continuidade delitiva na lavagem. E, em terceiro lugar, eu procurei, na época, ajustar a minha pena, a pena fixada de 5 anos para a corrupção do artigo 317, parágrafo 1º, com essa agravante, com essa causa de aumento. Mas eu verifico, eu já me antecipei, eu verifiquei aqui a soma de todas as penas. Eu concordo com os fundamentos da fixação da pena, tanto do ministro relator e revisor, que não divergiram nesse particular. Divergiram quanto à continuidade delitiva, quanto à desclassificação da organização por associação e, com relação à corrupção passiva, saber se incidiu ou não a causa de aumento. Então, pelas contas que eu fiz e pela praticidade que eu entendo empreender no julgamento, eu estou acompanhando, vamos dizer assim, na essência da dosimetria, o voto do ministro Alexandre de Moraes, que condena o réu Fernando Collor de Mello, me corrija se estiver errado, eu contei aqui, fiz contas aqui, 8 anos e 10 meses de reclusão e 90 dias multa. Pedro Paulo Bergamassi, tendo em vista que a pena eu tinha fixado para a organização criminosa, e o máximo da associação criminosa é de 3 anos, eu tinha fixado 3 anos para a organização criminosa, eu estou acompanhando Vossa Excelência quando fixa a pena total em 4 anos de reclusão e 30 dias multa, é isso? 4 anos e 1 mês. 4 anos e 1 mês. 30 dias multa. E com relação... E não há prescrição até agora. Não, muito embora eu tenha entendido a preocupação do ministro André Mendonça, mas eu entendo também que nós temos de ter assim, um pouco de percepção sobre o que representa a prescrição, que é ligada à ideia de inércia do Poder Judiciário, de sorte que não é de todo abandonável essa preocupação. E, finalmente, aqui o réu Luiz Pereira Duarte de Amorim, eu estou também acompanhando, que eu desclassifiquei, era 3 anos, eu tive que passar para 1 ano, por força da associação criminosa, eu estou acompanhando também os 3 anos de reclusão e 10 dias multa, vocês conferem? Confere. Fixados no voto do ministro Alexandre de Moraes,
e utilizando a fundamentação da dosimetria tal qual o relator e o revisor. Vossa Excelência acompanha na íntegra o voto do ministro Alexandre de Moraes. Revisor. Com a vênia do eminente. Ministro Fux, o ministro Alexandre diverge quanto à questão da continuidade delitiva. Sim, ele também está. Que Vossa Excelência havia votado diferentemente, acompanhando. Não, eu sei. Eu estou não na lavagem. Não. Aqui eu não considero continuidade delitiva. No meu voto, eu não considero continuidade delitiva. O que eu fiz no primeiro julgamento foi tentar ajustar uma pena ao quadro apresentado. Mas, tendo em vista que eu reconheço aqui no meu escrito que não há continuidade delitiva, que é crime único. E apenas a minha pena era adequada, por exemplo, a de Vossa Excelência fixou em 5 anos. Mas agora eu estou reduzindo, porque eu verifico que o colegiado não considerou continuidade delitiva. A adequação. Eu acho que assim nós vamos conseguir afunilar. O ministro Luiz Roberto ia fazer o registro, quando Vossa Excelência falou, na organização, na desclassificação, não houve empate. Não, foi 6-4. Foi 6-4, porque eu votei acompanhando o ministro André e o ministro Alexandre, pedindo vênia ao ministro Fachin. Então, lá não houve empate. Só porque são tantas peculiaridades, só para não ficar... Né? Apoiava Vossa Excelência no quanto, não na classificação. Sim. Vossa Excelência acompanhou o ministro Alexandre de Moraes agora na dosimetria. Eu compreendi. O percúrio que nós estamos debatendo. Ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhora presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todas e a todos. E, muito rapidamente, senhora presidente, lembrando que eu disse aqui a semana passada, o voto de cada qual é o voto de cada qual. Então, não cabe a nenhum de nós censurar ou tolher o conteúdo do voto de quem quer que seja. Então, evidentemente, aquele que condenou em determinado crime, que depois, eventualmente, foi desclassificado, e ele quer manter a dosimetria do crime que ele... É o voto que ele proferiu. Ponto. Cabe à presidência depois proclamar o resultado de acordo com o que a maioria definiu. Simples. É tão tranquilo. Não cabe a querer ficar dizendo Vossa Excelência não poderia ter votado isso, não poderia ter colocado isso. Não cabe aqui, senhora presidente, eu vou há 14 anos nessa corte, não cabe essa corte ninguém toleia a palavra de um colega. Aqui todos são iguais, se coloca no voto, vota, depois se define quem venceu, quem ficou vencido, até porque não há o certo, não há o errado, e aquele que vai ser o redator do acordo. Então, rapidamente, dito isso... Diz a ministra. Redator do acordo. O relator continua. Então, aqui sendo bastante rápido, senhora presidente, eu acompanho a dosimetria do ministro André Mendonça com as vênias dos outros colegas que votaram de outra maneira. Então, Dias Toffoli com André Mendonça. Obrigada, ministro Dias Toffoli. Ministra Carmen Lúcia, como vota Vossa Excelência? Senhora presidente, senhores ministros, cumprimento o ministro relator, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham. Senhora presidente, desta vez nós estamos votando um pouco diferente e eu estou me adaptando ao que nós já votamos. Por exemplo, na ação penal 565, de que era relatora, meu revisor, o eminente ministro Dias Toffoli, propôs uma outra dosimetria, eu mantive a dosimetria e ele ficou o voto vencedor, embora tivesse se mantido até, naquela ocasião, a relatoria e a redação, ao dizer que a dosimetria era posterior à procedência ou não da ação. Mas o que vejo aqui é que há um consenso sendo formado no sentido de que, independente de julgar procedente ou não, ou de votar pela procedência ou não, todos votam na dosimetria e que a dosimetria, portanto, neste entendimento, que eu estou entendendo, se não tiver entendido errado, que haverá de prevalecer, pelo menos, estou dizendo, é um consenso, no sentido de que votam a partir, estabelece uma procedência, estabelecida a procedência ou não, dá-se
a votação da dosimetria disto que foi julgado procedente, razão pela qual eu, como disse, estou entendendo assim, imaginando que seja assim, e, portanto, neste sentido, pedindo vênia ao relator, porque eu tinha acompanhado o voto de Sua Excelência no sentido, por exemplo, de aplicar o parágrafo 1º do artigo 317, considerando que não houve a condenação neste suporte, não há como fixar uma pena que é dosada para isto que não foi julgado procedente. A mesma coisa em relação à lavagem de dinheiro, a mesma coisa em relação à organização criminosa, que foi desclassificada para associação, e, neste sentido, eu estou fazendo um apanhado exatamente das circunstâncias, das atenuantes, das agravantes, e, neste sentido, e, portanto, fazendo uma dosimetria que eu vou ter que incluir no voto como sendo coerente com o que o colegiado concluiu, independente do que vai ter que constar no meu voto, que é a parte vencida. Mas, na parte da dosimetria, eu vou fazer a juntada, porém, apenas em um ponto. Eu divergiria em 3 meses só do que foi fixado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e, por esta razão, de maneira extremamente sucinta, eu estou, neste caso, acompanhando, tanto para o Fernando Afonso Collor de Mello, na corrupção, 5 anos e 9 meses, mais 55 dias, enfim, o que Vossa Excelência já notou, acompanhando o voto do ministro Roberto Barroso. Vou, no meu escrito, fazer uma adaptação apenas em relação a 3 meses, para não ter tanta atomização de votos de maneira que não é significativa. Como voto, senhora presidente? Agradeço a ministra Carmen Lúcia e acompanha o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Tenho aqui o ministro Luiz Fux, acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes, o voto do ministro Nunes Marques, acompanhando o voto, e o ministro Dias Toffoli acompanhando o voto do ministro André Mendonça. Está bem dividido. Ministro Decano, como vota Vossa Excelência? Presidente, obrigado. Eu também vou tentar simplificar, tenho um voto mais longo, mas acho que todos nós já estamos cansados de ouvir. E, certamente, embora, às vezes, o Alexandre está me olhando aqui, me encanta ouvir a minha voz, mas acho... Não é incomum na comunidade jurídica. Mas eu acho que eu vou tentar ser breve. Então, presidente, facilitando, acho que há muitas coincidências, até na posição que o ministro Toffoli também tinha me mandado, e, sobretudo, da diretriz assumida pelo ministro André Mendonça, modo que eu estou o acompanhando. Eu tinha trazido ressalva, mas eu vejo que a maioria se encaminha, em relação aos danos materiais, que eu estou acompanhando o relator, entendendo que esse tema tem que se fazer no juízo civil competente. Vejo que já tem maioria em relação a isso, e sei da reforma processual de 2008, modificou também o inciso 4º do 387, passou a dispor sobre a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. E eu digo que a lei menciona a fixação do valor mínimo para a reparação. Claro, estamos tratando de crimes que ofendem bens jurídicos afetos à administração pública em geral e abstrato. Por isso, parece-me que a discussão, então, sobre danos morais à coletividade também não são passíveis de identificação nestes autos, já que não houve instrução processual sobre esse relevante aspecto da conduta. Mas eu entendo que essa matéria está, já pelas manifestações das posições eventualmente divergentes, está vencida, mas eu guardo essa posição que já tínhamos na turma e mantenho esse entendimento sem prejuízo de vir me adaptar a essa orientação em casos futuros. Portanto, estou acompanhando em linhas gerais no que diz respeito à reprimenda do ministro
André Mendonça, guardando só essa ressalva quanto aos danos morais. Sim. E com relação aos 3 réus? Aos 3 réus. Certo. Obrigada. Não, eu estava fixada no primeiro. É com relação aos 3 réus. Certo. Então, vamos colocar aqui o nosso decano, acompanhando o ministro André Mendonça. Senhores ministros, são 16h20, eu tenho audiências marcadas, desde as 16 horas. E, de qualquer maneira, penso que a necessidade de ordenar um pouquinho. De ordenar um pouco essa dosimetria, eu suspendo a sessão. O julgamento e a sessão.